Boa tarde. Quem vos fala é o Simval, aluno da Universidade Federal de Ouro Preto, é, curso de licenciatura em matemática à distância. A matéria em que vamos trabalhar aqui agora se chama Prática de Ensino 2, Utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação Matemática, ministrada pelo professor Jorge Luiz Costa. E esse trabalho que iremos apresentar, esse trabalho equivale à avaliação presencial, avaliação final da disciplina. Esse exercício é um exercício que é em grupo. O grupo o grupo é composto por mim, né, Simval Heller Júnior, Simone Pereira do Nascimento, Raquel Gonçalves Fagundes, Miriam Ferreira Cota. Esse trabalho consiste em uma apresentação de um screencast. Vocês vão ver aqui exatamente o que é esse screencast. E nós vamos trabalhar com propriedades aqui das funções exponenciais. Eu vou explicar para vocês aqui. Então, o livro que eu vou utilizar é o livro Matemática e Ensino Médio, segunda edição. O autor desse livro, são vários autores, eu não quis colocar aqui um por um, que são vários, eu vou mostrar para vocês. E nós vamos trabalhar na página 56, 57 e 58. Então vamos à apresentação do livro. Bem, o livro é esse da Secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná. Isso mesmo. E está aqui o nome do livro, Matemática e Ensino Médio, segunda edição. E aqui embaixo vem os autores desse livro, né? Como vocês podem ver aqui. Então, vamos agora para a página que iremos estudar em si, que está na página 56, como eu disse para vocês, né? Naquele slide. Vamos trabalhar então lá na página 56. Um momentinho, que estamos chegando. Aqui, nós vamos começar daqui. Esse estudo, primeiramente, no estudo das funções exponenciais, ele faz aqui uma alusão ao que é bem comum aí no nosso dia a dia, que é a propriedade aí que existe entre você ingerir bebida alcoólica e a possibilidade de você se envolver em um acidente através da ingestão aí da bebida alcoólica. Então ele expõe vários pontos aqui que nós não vamos ler, porque nós temos um tempo determinado para poder fazer essa apresentação, então a gente não pode perder tempo aqui. Eu vou utilizar um software que nós vamos trabalhar, é o Graph. Tá? Depois nós vamos mostrar para vocês mais detalhado como funciona esse Graph. Mas, então como eu disse para vocês, ele faz aqui ele diz sobre a possibilidade de uma pessoa se envolver em um acidente, né? E esse envolvimento no acidente depende então uma porcentagem, né, de chance de você se envolver em um acidente. E ele revela aqui que existe uma fórmula que permite conhecer o risco de acidente por cálice de vinhos ingeridos. É uma pergunta que ele faz. Então, vamos ao estudo em si, então, dessa atividade. Vamos lá. Eu estou lendo aqui. Para entender o comportamento de uma função exponencial, experimente construir no mesmo plano cartesiano o gráfico das seguintes funções: f de x igual a 2x, f de x igual a x ao quadrado e f de x igual a 2 elevado a x. Então, aqui nós temos uma equação, uma função do primeiro grau, que é f de x igual a 2x, f de x igual a x ao quadrado,
uma equação do segundo grau, e f de x igual a 2 elevado a x, uma equação exponencial. Então, aqui que nós vamos trabalhar com o gráfico na representação dessas funções aí. Então, nós vamos aqui criar uma função, f de x é igual a 2x. Então, ele vai mostrar para a gente como fica a representação dessa função. Tá aqui, ó, f de x igual a 2x, né? É uma reta que é traçada nesse plano cartesiano. Vamos agora traçar a função aqui f de x. Qual que é a função mesmo? Vamos retornar x ao quadrado. Então vamos lá. F de x igual a x ao quadrado. Dessa forma que eu represento. Opa, desculpa. Dessa forma que eu represento essa função. Vamos ver o que vai sair aqui. Então, uma parábola, não é isso? Como o x é positivo, a concavidade dessa parábola está voltada para cima, da forma como está representado aqui. E agora nós vamos representar a função exponencial. Para eu representar a função exponencial, eu vou retirar essas outras duas, né? Já ficou mais ou menos bem entendido como que fica a representação dessas funções aqui no plano. Eu vou retirar para não ficar muito embolado aqui. Nós vamos representar aqui então agora a equação exponencial, que é 2 elevado a x. Então vamos lá. Função f de x igual a 2 elevado a x. Tá aí, então a nossa função exponencial. Então, como vocês podem perceber, quando nós temos o x igual a 0, o y vai ser sempre igual a 1. Isso é bem comum aí nas equações exponenciais, né? Quando você tem o x igual a 0, como qualquer número elevado a 0 é igual a 1, então é bem comum essa função passar aqui pelo número 1. Mas isso nós não podemos dizer, nós podemos dizer que basicamente sempre essa função vai passar pelo 1, correto? Vamos então ao estudo em si. Qual delas pode ser denominada como função exponencial? Como denomina-se as outras funções? Então isso nós já fizemos, né? F de x igual a 2x é uma equação do primeiro grau, f de x igual a x ao quadrado do segundo grau, e a função exponencial f de x igual a 2 elevado a x. E já denominamos todas as outras funções. Qual das três funções cresce mais rapidamente e qual cresce mais lentamente? Então, vamos fazer a comparação? Vejam só, essa é a exponencial. Vamos colocar aqui a equação a equação do segundo grau. A equação do segundo grau é justamente essa parábola aqui. Deixa eu colocar ela aqui de outra cor, para a gente poder distinguir bem aqui. Só um minutinho, vamos lá. Tá aí. Essa função que está em amarelo é a função do segundo grau. A função exponencial é essa que está em azul. Vocês podem perceber que a função do segundo grau, ao mesmo tempo que ela decresce, ela cresce aqui, né? A partir do x igual a 0, ela vai começar a crescer. E quando o x vai ficando negativo, vocês veem também que ela cresce também. Quanto mais negativo aqui for o x, mais essa função vai crescer, correto? Vamos agora analisar em relação à equação do primeiro grau. Vou pôr de outra cor também, igual fiz com a outra. Vamos colocar aqui, deixa eu procurar uma cor, vermelho. Isso, vamos lá.
Então, essa equação que está em vermelho é a equação do primeiro grau. Vocês podem ver que quando essa função tem o x negativo, quanto mais se aproxima de zero, mais vai crescendo, né? Para x negativo. E, e a partir do zero ali, do x igual a 0, 1, 2, 3, quanto mais essa função ela é sempre crescente, né? Mas a gente pode perceber que a função exponencial ela cresce a partir aqui vamos colocar, né, do x igual a 1, a função exponencial ela passa a crescer mais rapidamente do que a função do primeiro grau. A função do primeiro grau, vocês podem ver, deixa eu tirar aqui a equação do segundo grau. E vocês podem ver aqui que nesse ponto, a partir aqui do zero, você tem y igual a 1, né? Então, nesse ponto aqui, a equação do primeiro grau ela cresce mais rapidamente do que a equação exponencial, né? E aqui entre o 1 e o 2 elas ficam praticamente iguais, né? Com pouca variação. Mas a partir do 2 nós podemos perceber que a equação exponencial ela vai crescer bem mais, né, do que a equação do primeiro grau. Nós podemos dizer que essa equação do primeiro grau é uma equação constante. O crescimento dela é constante. Vamos retornar à atividade. Que tipo de variação ocorre na primeira função e na segunda e na terceira? Isso aqui também a gente já expôs, né? Nós temos aí uma reta, a equação do primeiro grau representada por uma reta. A segunda aí nós temos a parábola, como nós representamos, e a terceira é essa representação que está em azul aqui no gráfico. Agora você já descobriu um pouco mais sobre a forma gráfica da função exponencial. Que tal retornar aos questionamentos do problema sobre o risco de cometer acidentes por ingestão alcoólica? Mas como é possível determinar a lei de formação de uma função? Bassanese mostra que existe uma função que relaciona riscos de acidente e ingestão por bebida alcoólica, e que esta é uma função exponencial dada por. Então vamos lá. R de alfa, né, é igual a vezes E elevado a B vezes alfa, né? Nós vamos estudar aqui o significado de cada letra dessa aqui. Não precisa ficar preocupado. Temos o significado de cada variável. A e B são constantes da função. O que são essas constantes da função? Essas constantes da função, quando no exercício... Um minutinho. Desculpa. Quando no exercício é dada uma equação, para a gente fazer o estudo dessa equação, vamos retornar aqui nessa equação aqui exponencial. O que é a constante dessa equação? A constante dessa equação é justamente os números que não irão variar aqui no estudo dessa equação. Quais os números aqui que vão ser sempre os mesmos aqui, né? É o 2, que ele pertence a essa equação, não é isso? Da função que foi dada. E nesse 2 elevado a x, tem um número que ele não está escrito aqui no caso, né? Mas é um número 1, que está acompanhando o x aqui, antes do x. Nós podemos representar por 1, que é a constante. Como é o número 1, a gente não representa, mas o número 1, no caso, seria a constante aqui nessa equação exponencial. Alfa é a variável que representa a quantidade de cálices de vinho ingerida. Então, alfa, nessa equação aqui, seria o x. Então, toda vez que eu atribuo um valor a x, aqui
no f de x, eu vou atribuir, por exemplo, o valor 2. Então, aqui no x também eu vou atribuir o valor 2. Então, f de 2 vai ser igual a 4. Então, a minha variável será esse x nessa equação, né? Na outra representação, a variável é o alfa, como ele colocou para a gente. R de alfa é o risco de acidente em função do número de cálices de vinhos ingeridos. O R de alfa, eu posso dizer que é a imagem da minha função. Por que a imagem? A gente pode entender a função assim, de uma forma bem, assim, eu diria, bem engraçada. A função ela pode ser encarada como um, uma caixinha mágica, vamos dizer assim, né? Porque você atribui valores a essas variáveis e a partir do momento que você atribui valores a essas variáveis, você vai encontrar um resultado. Então, esse resultado, você joga esses números aqui dentro, ele vai te dar um resultado, né? Como se fosse uma mágica. Então, o resultado obtido, que, que vai ser a imagem. No caso aqui, o R de A vai ser o resultado dos valores que forem atribuídos nessa função aqui. E é um número de Euler e é base para a definição dos logaritmos naturais. O número é irracional e o seu valor aproximado é 2,718. Os valores das constantes encontradas por Bassanese foram A igual a 0,9525 e B 0,2528, né? Que é o A e B aqui constantes. Então, a gente só vai substituir nessa equação. Então, a equação vai ficar da seguinte forma: R de alfa, 0,9525 e elevado a 0,2528A. Então, essa aqui, pessoal, é a fórmula que você calcula, que você faz a relação da quantidade de vinho ingerido e a probabilidade de você se envolver em um acidente, né? Essa é a fórmula criada por esse autor aí, Bassanese. Agora fica fácil responder aqueles questionamentos. Vamos ver. Para quem bebe um cálice de vinho, temos... só um momento, pessoal. Eu esqueci de citar aqui. Eu vou voltar lá só para poder falar sobre isso, que isso é muito importante. No momento que eu fiz a apresentação do livro, eu esqueci de comentar sobre isso. Este livro é público, está autorizada a sua reprodução total ou parcial. Então, o que eu estou fazendo aqui, eu posso, os autores aqui, quem criou o livro me autoriza a estar disponibilizando aqui o trabalho que eu estou realizando. Vamos retornar então, página 56, né, onde nós paramos. Então aqui, ó, agora fica fácil responder aqueles questionamentos. Vamos ver. Para quem bebe um cálice de vinho, temos. Então, de acordo com a fórmula que foi aqui exposta, se você bebe um cálice de vinho, né? Então, se é R de alfa, no lugar de alfa nós vamos colocar 1. E a equação irá ficar da seguinte forma. A vezes E elevado a B vezes 1 igual a 0,9525E elevado a 0,2528 vezes 1, que é igual a 1,226%. Então, o que isso aqui quer dizer? Vamos realizar esse cálculo aqui primeiramente, para a gente poder entender. Eu vou abrir aqui a calculadora do meu computador mesmo, para a gente poder realizar esse cálculo. Eu não tenho muita prática com essa calculadora aqui não, mas é bom que a gente vai aprender aqui também. Então vamos lá. Se eu substituir no caso o alfa por 1, essa expressão, né, vai ficar da seguinte forma. Como que eu vou fazer
isso aqui, né? Vejam que para a gente resolver uma potência, nós temos aqui 0,9525 multiplicando por e E elevado a 0,2528 é uma potência. Então, de acordo com as regras aqui, né, dessa resolução, nós temos que resolver a potência primeiramente. Se eu fizer a multiplicação primeiro para depois fazer aqui a potência, eu vou errar o exercício, correto? Então, quanto que vale aqui o número de Euler, né, que foi exposto para a gente, é 2,718. Então, 2,718, né, elevado a 0,2528. Então, como está multiplicando por 1, é 0,2528 mesmo, né? Qualquer número multiplicado por 1 é ele próprio. Então, vai ser aqui, ó, 1,2875. Então, agora é só eu pegar esse resultado e multiplicar por... Vou multiplicar agora por 0,9525. Vamos ver? 1,226%. Tá joia? Então, está correto aí o que foi resolvido. Assim, podemos dizer que o risco de acidente para um indivíduo com massa corporal em média de 72 kg, eu esqueci também de citar isso daqui, né, que nós temos essa massa corporal, vale ressaltar que quanto menor a massa corporal do indivíduo, essa respeitada aí as devidas proporções, essa porcentagem com certeza irá aumentar, não é isso? Porque um copo de vinho para quem pesa 100 quilos e um copo de vinho para quem pesa 50 quilos, né, com certeza ele vai causar mais efeito naquela pessoa que tem menos peso. Que bebe um cálice de vinho é de 1,226%. Então, vamos à atividade aqui. Com base na tabela, construa o gráfico da função r de alfa, que é igual a... que é a mesma que a gente acabou de resolver ali. Utiliza papel milimetrado, aproximação de duas casas decimais. Então, ele pediu para a gente fazer essa representação. Não vou fazer isso aqui, mas nós vamos representar aqui essa equação, tá ok? Nós vamos fazer essa representação aqui. Primeiramente, vamos estudar esses conceitos aqui. Só um minuto que eu tenho que verificar aqui. Eu já tenho 23 minutos. Um minutinho aí. O motivo de eu ter olhado isso aqui é justamente porque a gente tem um tempo pré-determinado para essa apresentação também. Então vamos lá. Como eu não sei editar esse screencast, né, a gente vai utilizando aqui os conceitos que a gente tem em mãos, mas acredito que isso está ficando bom sim. Com base na tabela, construa o gráfico da função r de alfa, né, todos esses números aqui que a gente já estudou. Então vamos lá. Quando eu tenho alfa igual a 1, quando eu tenho alfa igual a 1, e elevado a 0,2528 é igual a 1,2876. Então, isso daqui, o que ele fez? Ele já me deu o resultado do número de Euler elevado a, no caso aqui, 0,2528 vezes 1, 0,2528 vezes 2, ele já foi me dando os resultados para facilitar a forma como eu vou criar esse gráfico, já que eu vou criar esse gráfico num papel, né? Então ele já fez isso aqui até para facilitar o meu cálculo. Então, vejam só, eu somente vou pegar esse resultado aqui e vou multiplicar por 0,9525, porque vejam bem, o resultado aqui é elevado a isso aqui, ele já está nos dizendo aqui
essa resolução. Caso possua uma calculadora científica, investigue como utilizar para obter os valores expressos na tabela. Então, pessoal, como eu fiz ali, eu utilizei a calculadora aqui do computador, né? A gente conseguiu fazer esse cálculo aí. E como determinar se é seguro dirigir? Contanto que um indivíduo responsável não deve correr um risco maior que 2%, isso é, R de alfa menor que 2, o que implica em 0,9525 E elevado a 0,2525 alfa menor que 2, isso é igual a 2,934 cálices. Então, seria aí quase 3 cálices de vinhos, né? Que equivale aí a 352 ml, ou aproximadamente a 3 cálices de vinho. Pessoal, para a gente ter uma noção do que é 352,13 ml, um copo americano, aquele copo comum que a gente utiliza para tomar um cafezinho, né? Ele tem 200 ml. Então, se eu tomar 2 copos daquele de vinho, eu já estou excedendo a esses 3 cálices aqui, né? Já serão praticamente quase 4 cálices, né? Só para vocês terem uma noção. E eu fiz a representação aqui também no Graph, que é o programa que eu utilizo. Eu fiz aqui a representação também de como fica o gráfico desta função, que é... Não, aqui mesmo dá para a gente ver, 0,9525, né? 2.718 elevado a 0,2528x. Então, ó, vejam só, se eu tomo aqui 4 cálices de vinho, eu venho aqui, ó, deixa eu colocar a grade aqui, que aí vai ficar mais fácil da gente visualizar isso daqui. Não, eu vim errado aqui. Rapidinho eu coloco essa grade aqui. Não é aqui. Não, tem que pôr no X também, né? Senão ela não vai aparecer. Agora sim. Então, pessoal, vejam só. Vamos tomar como referência, como base aqui, tomar como base aqui 4 cálices de vinho. O X aqui são os cálices de vinho, né? E o R de alfa vai ser o Y aqui, que vai ser a probabilidade de você se envolver no acidente. Então, olha só. Se eu tomo 4 cálices de vinho, que equivale aí a quase 2 copos americanos de vinho, a probabilidade de eu me envolver num acidente aqui, ó, vai ser de quase 3%. Então eu tenho um risco muito grande. Olha só aqui, 8%, eu ter 8% aqui de chance de me envolver num acidente, eu tenho que tomar pouco mais de 8 cálices de vinho. Para resultados maiores, vamos analisar aqui. Eu vou colocar vou colocar valores maiores aqui. Deixa eu ver, vou colocar aqui 20 e vou pôr aqui no X 20 também. Vamos ver aqui. Então vejam só, se eu tomar 12 cálices de vinho, né, que são aproximadamente 6 copos americanos, a probabilidade de eu me envolver no acidente vai ser de 19%, né? Então vocês veem que a gente está trabalhando com uma probabilidade muito alta quando se fala em acidente, né? Que o ideal é que a gente dirija com risco zero de acidente, não é verdade? Bom, pessoal, meu tempo está acabando, então eu gostaria de agradecer a todos, ao professor Jorge, ao tutor Kerley, e agradecer aí por todos que se empenharam no trabalho aí, todo o grupo. O nosso muito obrigado aí.